Pessoal, bom dia. Bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos. Gostaria de apresentar, sei que muitos e muitas aqui já são amigos da nossa palestrante, mas mesmo assim gostaria de apresentar oficialmente a queridíssima Cristiane Freire de Sá, designer educacional no Centro de Referência em EAD do Instituto Federal de São Paulo, onde já atua há 12 anos, professora nos cursos de pós-graduação em Design Instrucional e Educação Especial no Centro Universitário SENAC de São Paulo, também desenvolvedora de pesquisa na área de design de experiências e de aprendizagem baseados em jogos de RPG e produção de recursos educacionais digitais, atualmente doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem da PUC, São Paulo. É uma gamer, né, Cris? Uma apaixonada por literatura, por mangás, por design, pela vida, por gatos. Me deu o melhor presente da minha vida, que é a Fridinha, a minha gatinha. Uma pessoa incrível, uma das mais incríveis que a pandemia me trouxe, vou até chorar, que a pandemia me trouxe e que a literatura me trouxe, né, Cris? A Cris, eu a conheci quando ela começou a frequentar um dos coletivos de literatura. Bom, para eu parar de me emocionar, vou passar a palavra para você nos deleitar com a sua fala hoje. Obrigada, viu? Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Eu estou também um pouco emocionada, né, Kelly? A gente começa essa manhã, eu quero começar primeiro agradecendo, né, sem dúvida, aos meus amigos e amigas que estão aqui presentes, que me privilegiam, que me dão a oportunidade de me construir como ser humano, né? Esse ser humano que está sempre em construção, como nós somos todos, né? E o convite hoje, pessoal, é parte de um lugar que é muito meu de criança e meu como pessoa, mas também vai passar pelo meu lado docente, pelo meu lado pesquisadora, né? Eu não sou palestrante, eu falei para a Kelly isso, eu sou professora, né? Então a gente fica andando, né, Kelly? Estou até aqui já caçando um espacinho para andar, então vou cuidar só para que alguém aqui, tem alguma pessoa cega nos assistindo, não? Tranquilo? Então, senão eu ia usar alguma estratégia aí para a gente se comunicar. Convite hoje, pessoal, e eu tenho muito que agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, aí na figura da Kelly, que está me dando essa oportunidade de falar, de chegar em lugares que talvez eu não chegasse, né? É uma honra falar no Teatro Municipal de Mogi das Cruzes, lugar, cidade que eu nasci, pena que cresci aí em Caraguatatuba, né? Fui para São Paulo, mas voltei para a minha cidade de origem, então realmente é uma honra e uma responsabilidade. E esse convite, pessoal, é para a gente conversar sobre games, aplicativos, né, e tecnologia. E aí eu complemento a ideia do lúdico como dimensão cultural do humano, né? Então esse convite que eu vou fazer, claro, parte de alguns pontos da minha visão como professora e pesquisadora da área, né? Não só como gamer, como a Kelly disse. E eu preciso começar por uma professora, filósofa maravilhosa, a professora Jeanne-Marie Gagneban, suíça, uma guerreira, né, que tive a oportunidade de ser aluna na PUC São Paulo. E ela traz um conceito de cultura, pessoal, que me interessa muito, porque é desse ponto que eu vou partir um pouco, tá? Da ideia de cultura como a capacidade de entrar em relação com o outro, sob suas diversas formas. E ela tem essa fala a partir da Odisseia, né? A professora Jeanne-Marie Gagneban, especialista em Walter Benjamin, um filósofo que eu digo que é o meu amigo,
E ela vai pontuar isso por quê? Né? Porque a cultura como dimensão humana, quando ela traz a ideia da Odisseia, né, de ser narrada e contada, aquilo que a gente tem do ponto de vista cultural é a história, a narrativa que a gente conta. Como eu estou fazendo aqui com vocês agora. Estou entrando em relação com vocês, né? Estou partindo da minha cultura com a cultura, estou criando um horizonte de encontro. E quando a gente pensa a cultura digital, a gente amplia isso, né? Então, por exemplo, agora eu estou sendo gravada, esse material vai ficar disponibilizado, vai chegar em lugares, como eu disse, que eu nem sei, que eu nem consigo alcançar. A cultura digital, ela amplia essa possibilidade cultural, né? De que a tecnologia nos traz a possibilidade de estabelecer relações de outras formas. E, dentro dessa cultura digital, se a gente vai falar de games, a gente sabe que também emerge um espaço, ou muitos espaços, né, para que uma cultura gamer também se apresente, embora essa discussão ainda não é tão, vamos dizer assim, finalizada. Muito ao contrário, a gente ainda está discutindo a questão da cultura gamer, né? E aí, pessoal, então, quando a gente entra em relação com o outro, nós temos que ter, talvez, a identificação de que existe algo que me marca, que marca quem eu sou, do ponto de vista da cultura, né? Como Edgar Morin coloca a ideia do imprinting cultural, né? Que é um conceito que ele traz da antropologia, né? Para dizer que quando a gente nasce, né, as nossas primeiras experiências culturais familiares, né? Isso tudo vai nos marcando, vai criando um certo nível de expressão cultural muito particular e singular, que nasce também no seio aí, né, da marca matricial que estrutura e conforma os pensamentos e ideias. Então, para vocês verem como tudo isso é muito complexo, né? E assim, muito aberto, muitas possibilidades, né? Estava falando com o Manuel pouco antes da minha fala, né, da ideia da noção de cultura, concepção de cultura, o quanto ela é, e que bom que ela é aberta, né, Manuel? E que bom que a gente pode dialogar ainda para falar sobre as possibilidades da cultura. Mas o fato é que, segundo esse pensador, Edgar Morin, nós temos esse imprint, ou criamos imprints culturais, né? Coloquem esse conceito bastante aí no cenário de vocês, porque toda vez que a gente lembra da Jeanne Marie, quando a gente entra em relação com o outro, entramos em relação muito a partir dos nossos imprints culturais. Isso não é bom nem ruim, tá? Isso é um fato, é uma coisa que existe. Agora, o imprint cultural pode ser, de um certo sentido, muito ético, bacana e tudo bem, mas ele também pode ocasionar aquele pensamento, né, que me faz não ser tão ético. Quer dizer, como eu me comporto no mundo? Eu causo uma violência em nome do meu imprint cultural, eu mantenho isso. Percebam? Então, não é que é só bom e nem ruim, mas esse imprinting está em nós, né, e parte muito desse trajeto social que a gente faz. E o Edgar Morin tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito, ele diz que nós somos indivíduos sapiens deminis, faber mitológicos, econômicos ludens, prosaico e poético, uno e múltiplo. Como seres humanos, somos singularidades. A gente é tudo isso aí. Em alguma medida, a gente deixa escapar a nossa performance mais econômicos, ou mais lúdico. O meu convite é para que vocês observem como que está nesse momento essa relação. Eu vou pegar do Edgar Morin para o nosso fio de conversa a ideia homo economicus ludens. Tudo bem? Depois, quem quiser aprofundar, eu vou deixar já, vocês vão poder baixar essa apresentação aí online, quem estiver assistindo aqui comigo também, tá bom? Bom, pessoal, então, homo ludens. Olha só, né? Homo ludens. Somos homo ludens. João Huizinga, um filósofo que também é um dos meus amigos nas minhas conversas, ele vai falar para a gente o seguinte, ó, nós, do ponto de vista cultural, temos o lúdico como estruturante também.
Só que a gente às vezes não se dá conta disso, né? Porque parece que lúdico é algo que não é um lugar que o adulto tem que estar, por exemplo. Não é? Quem aí chama um adulto, um colega para brincar? O que vocês estão fazendo com os amigos de vocês? Vocês chamam para beber, para sair, para comer, para andar de bicicleta? Quem chama para brincar? Quem é amigo meu sabe que eu vivo chamando. Não é? Então, a palavra lúdico, para esse filósofo, pode ser entendida sim como um ato de brincar ou jogar, mas para ele o lúdico é uma dimensão do espírito humano, que extrapola o que a sociedade insiste em chamar de jogo. Olha que interessante, né? Quer dizer, o lúdico não é só um lugar do jogo, é algo do espírito humano, né? E para este mestre, o jogo é uma realização do lúdico, ou seja, uma das performances do lúdico. O jogo é muito mais que um fenômeno fisiológico, psicológico ou social, como elemento da cultura humana. Ele é uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido. Que besteira, né, Cris? Falar de lúdico num sábado de manhã chuvoso, mas olha que isso é muito importante, né? Olha lá. Se eu determino sentido a partir do jogo, o que estamos nós, 2022, fazendo para significar a nossa vida, a nossa condição humana? Vamos entrar um pouquinho mais aí no pensamento de Huizinga. Huizinga tem esse conceito que eu adoro, que chama círculo mágico. Esse é ali do meio, tá? Deixa eu ver se eu não sei se aqui tem Huizinga, mas é o do meio ali. Então, nós temos o mundo real para o Huizinga, que é um mundo de questionamentos, medos, incertezas, responsabilidades. E temos o círculo mágico, que é o lugar do sonho, da imersão, da narrativa, da catarse. Ai, imaginei, obrigada, Bruna. Né? Ali, ó, tá? Né? Da narrativa, da catarse, dos desafios. Aqui, desafios vários, diversos, né? Eu me transformo num arquétipo aqui, não sou mais o homo econômicos, cheio de questionamentos, medo, incertezas, responsabilidades. Eu também sou o homo ludens, que carrega os sonhos, procura imersão, as minhas narrativas dos outros, catarse, desafios. Olha aqui, né? Eu me transformo, eu busco os meus arquétipos. E ao mesmo tempo eu me transformo quando eu jogo, quando eu tenho uma experiência lúdica, né? Como homo ludens, do ponto de vista cultural, inclusive, eu volto para o mundo real com experiências e significados novos. Olha a importância do jogo e do lúdico. O que estamos fazendo com o nosso imaginário? Quem está determinando o que a gente joga e o que a gente imagina? Ninguém está ligando para isso? Nem para as crianças, o que elas estão fazendo nesse mundo mágico que me transforma, ó. Todo mundo fala assim, ó, jogo é legal para aprender, né? Aprende alguma coisa. Não é isso? Todos os estudos hoje falam que jogo a gente aprende um monte de coisa. Se aprende tudo, coisa ruim também, né? Boa e ruim. Não vamos demonizar nenhuma mídia, nenhum artefato cultural. O fato é que o livro também, não é isso? Livro, coisa boa e coisa ruim. Tudo. Mas, me parece, a minha hipótese é que a gente está descuidando quanto sociedade de olhar com cuidado do ponto de vista cultural, inclusive, como que esse círculo mágico está sendo vivenciado. Beleza? Vamos partir daí, tá bom? Então, isso aqui eu que coloquei a partir de Mohan, tá? Então, o conceito de círculo mágico é do Huizinga. Essa figura aqui, a fonte está aqui, achei na internet, né? E, então, como é que estamos nós, 2022, nessa relação aqui, ó? Quem será que está dominando mais aqui? Qual dimensão do humano está determinando mais as minhas experiências, né? Vamos lá? Olha, tinha uma animaçãozinha, tinha esquecido. Esse é o ponto também, pessoal, para a gente conversar. De novo, eu não estou aqui para dizer que isso é errado ou bom, ou certo. É o que acontece. E o convite fica a reflexão.
reflexão. Como sociedade, como encaminharemos isso? Estou convidando você que está me assistindo, quem está aqui, a pensar sobre isso. Eu ando pensando nos últimos 10 anos, pelo menos. Porque antes eu era só jogava, achava da hora tudo que aparecia na tela do jogo para mim. De repente eu comecei a olhar como, né, gamer, como jogadora, que opa, Burger King está ali, ó, dentro do jogo. Advertising game, propaganda dentro do jogo. Tudo bem, né, gente? Propaganda em tudo. Os aplicativos, tecnologias que a gente usa, a gente vai aceitando, não lê nem os termos às vezes, né? E a gente não está entendendo, será muito o que está acontecendo? Acho que começa o convite para vocês começarem a pensar. Para o Huizinga, esse livro é de 2010, mas ele publicou isso na década de 70, tá? Cada vez mais fortemente se nos impõe a triste conclusão de que o elemento lúdico da cultura se encontra em decadência desde o século XVIII. Pasmem, olha só, hein? Época em que florescia plenamente. Era época, inclusive, que a gente tinha influências e forças sociais e culturais que iam promover o lúdico numa outra perspectiva, mas ele começou a decair, ó. O autêntico jogo desapareceu da civilização atual. Nossa, o que será que é o autêntico jogo para o Huizinga? E mesmo onde ele parece ainda estar presente, trata-se de um falso jogo, de modo tal que se torna cada vez mais difícil dizer onde acaba o jogo e começa o não jogo. Então, ó, a gente começa a perceber que essa linha tênue entre jogo e não jogo, né, começou a ficar mais evidente para algumas pessoas. Mas isso é novo? É da década agora, anos 2000? Não, gente. Quem como eu gostava de jogos já nos anos 90, vai lembrar que teve no momento da nossa história o Homem Pepsi. Né? Um jogo que era basicamente uma propaganda, né? Como muitas outras, vocês vão lembrar e resgatar isso aí, tá? 22 anos, né, que completou aí essa experiência gamer, né? Com artefatos e era até bastante interessante a jogabilidade desse jogo, mas estava ali a Pepsi promovendo uma experiência lúdica, um círculo mágico, manifestando uma forma do círculo mágico. Olha só, 8 jogos do metaverso, falando de metaverso já, né? Estamos falando de tecnologia, anos 2022 aí, para jogar e ganhar dinheiro no PC. E aí, econômicos ludens. Olha lá. Certo ou errado? Não sei dizer ainda. Estudo isso e percebo que isso está crescendo. Me parece que o econômicos, como já previu... Olha lá, o Huizinga estava falando já, né? Ó. E aí? Jogo no jogo? Decadência do jogo? E aí? Me parece, né, que estamos caminhando para um desequilíbrio. Me parece. Ainda não temos pesquisas para eu dizer aqui para vocês, caramba, isso realmente está desequilibrado. Fica o convite para vocês ficarem observando isso também. Quais são as relações de jogos que nós temos tido nas plataformas digitais, não só em jogos, em outras de redes sociais, que promovem e prometem o lúdico para a gente, mas que círculo mágico é esse que está se criando, que vai lá no meu inconsciente? Eu vou dar um exemplo concreto. Eu tenho amigos que jogam jogos aí que são de terror, e eu não curto, tá, gente? Eu sou medrosa na vida real, no jogo piorou. Dark Souls mesmo é um jogo que eu brinco que, sei lá, só de ver a tela Dark Souls eu já começo a passar mal, né, de medo. E a galera começou a falar pra mim que começa a sonhar com isso. Tenho amigos que passam aí pelo menos mais de 20 horas jogando um determinado jogo e começou a relatar nos últimos pelo menos 10 anos que eu estou falando para vocês que eu me interesso por conversar sobre isso. Olha, eu sonhei, Cris, você acredita? Está me fazendo até mal. Como que estamos trabalhando o nosso imaginário, o círculo mágico, o potencial disso, gente? Vamos pensar.
Então, olha só, né? O Huizinga, ele falou o seguinte também: procura ver se há conteúdo lúdico na confusão da vida moderna, e isso pode nos levar a conclusões contraditórias. Por exemplo, no caso do esporte, que é algo culturalmente, né? Todo mundo adora uma Olimpíada, não é isso? Temos uma atividade nominalmente classificada como jogo, mas levada a um grau tal de organização técnica, complexidade científica, que o verdadeiro espírito lúdico se encontra ameaçado ao desaparecimento. Então, para quem é educador, por exemplo, a gente adora o jogo, né? Vamos lá? Estamos criando que círculo mágico para essas crianças quando a gente propõe o jogo? Tudo bem se estamos nesse campo aqui, ó. Estamos promovendo um espaço lúdico que demanda organização técnica e complexidade científica, um propósito, né? Educacional. Mas será que a gente está lidando com um jogo genuíno? Começa aqui, para ser genuíno, segundo o Huizinga e vários outros autores, eu tenho que querer participar do jogo. O que isso implica na educação, por exemplo? Será que o aluno quer fazer aquela forquinha? Ou será que a gente põe isso como atividade e fala, você vai jogar isso sim? Você vai, por livre e espontânea pressão, entrar no meu campo lúdico aqui, ó. Será que ele entrou? Ou será que ele está fazendo aquilo ali porque virou algo que não é mais jogo segundo o Huizinga? Virou qualquer outra coisa, né? Talvez. Quem estiver estudando isso aí, mas eu, nos meus estudos, me parece, por exemplo, quando eu vejo o famoso e-sports, que são essa galera aqui hardcore, gente, que passa às vezes treinando mais de 20 horas sentado no computador, altos índices de baixa qualidade de saúde mental. Já tem estudos sobre isso, já tem garotos utilizando aquela proteção para nem precisar ir no banheiro, né? A gente já tem relatos disso na Ásia. Como sociedade, o que estamos fazendo? E olha só, né? O potencial da tecnologia, que é nós, seres humanos, e a nossa visão cultural, o nosso imprint cultural, que vai determinar como nós estamos a tecnologia, mas ela também ajuda a transformar esse imprint cultural, certo? Porque antes eu não caía na rua olhando uma tela. Não é? Quem aqui brincava na rua não caía olhando para uma tela, né, gente? Hoje a gente cai. Olha a tecnologia aí, de alguma maneira alcançando espaços do humano que culturalmente volta lá no imprint cultural. Quais são esses imprints culturais que a tecnologia, especialmente essa que permite a manifestação de jogos, do lúdico, está nos permitindo criar? Vamos lá? Caminhando aí. Então, pessoal, olha que interessante, né? Nessa linha do Huizinga, a gente percebe, por exemplo, que o pessoal da área de game design, que é uma área que eu converso muito por ser designer educacional, eu faço desenvolvimento de jogos educacionais, a gente percebe, por exemplo, que existe também uma preocupação sobre isso nesse meio, né? Nesse meio do game design, porque a gente pode até realmente usar essa ausência do lúdico genuíno que o Huizinga coloca para promover os debates sociais necessários, por exemplo. Já que eu posso usar, então, para algo competitivo, né, econômico até no sentido de um debate sobre questões humanas que essa condição econômicos nos coloca, por exemplo, como esse jogo Mosaic aí, que basicamente é um jogo de aventura, mas faz você sofrer, tá? Porque ele reproduz a vida real. E o louco é a gente ver que tem gente que adora jogar esse jogo, né? A vida já não é desafiadora o suficiente para reproduzir ainda, né? De uma maneira imersiva como essa. Então, é um jogo de aventura com atmosfera sombria e surreal, claro, porque está lá no campo do círculo mágico, né? Que aborda o isolamento urbano e o temor de ser a pessoa, né, ser apenas uma peça em um imenso mecanismo incompreensível
Olha lá, existirá limites entre a vida e o jogo? A vida é um jogo? Quais os impactos da tecnologia no círculo mágico? Essa talvez seja a sacada para nós pensarmos do ponto de vista, inclusive, cultural, que esse círculo mágico, então, se a gente está, talvez, desvirtuando o que Huizinga propõe para nós como elemento lúdico, o que nós faremos como sociedade? Quais imprints culturais vamos usar essa potencialidade toda para criar? Será o desaparecimento do espírito lúdico que o Huizinga vai denunciar lá em 1970 e pouco, né? 70, mas depois vocês vão ter acesso ao Padlet aí com as referências certinhas. Pode não se tratar somente de uma questão que se relaciona com um desequilíbrio na relação homo economicus ludens. E olha que a gente está falando de uma dimensão do humano, lembra? Tinha várias, né, pelo Mohan. Eu peguei essa porque é a que nos interessa na nossa conversa, tá? Mas também com a não identificação de quais imprints culturais estamos criando na cultura, e pela, eu acrescento, especialmente a partir de todo o potencial da tecnologia e dos apps. Pessoal, não temos ainda estudos de corpo, né? Quando eu falo de corpo, pesquisa aí talvez de 20 anos para a gente chegar e falar, olha, estamos criando um aumento de alguma coisa ou redução de alguma coisa. Estamos vivendo um fluxo nesse momento histórico, né? Nós somos sorteados, para bem e para mal. Podemos potencializar nossa energia para tentar olhar isso de uma maneira curiosa, é o meu convite, curiosa. Quem tem criança? Qual a relação da criança com o elemento lúdico dela no dia a dia, com os aplicativos? Como que essa criança está brincando? Será que o que ela brinca e usa lá no game, vou dar um exemplo, Free Fire, tá bom? Que é um dos mais famosos aí. Será que, quanto sociedade, numa perspectiva cultural, toda essa estrutura está nos promovendo, permitindo que a gente crie uma cultura de paz? Cultura de violência? Cultura de consumo? Cultura do individualismo? Cultura cooperativa? Cultura competitiva ou todas? Me parece, eu apostaria que todas. Todas. Vai depender muito do contexto cultural, social, em que esse círculo mágico do Huizinga, que nós estamos utilizando como sociedade, promovendo por meio do game, do espaço lúdico, está possibilitando para a gente. O convite é, você, agora que me ouve, como você vai olhar para isso agora? E vai talvez fazer uma escolha muito consciente de, olha, talvez eu queira trabalhar mais no campo da cultura cooperativa, que é a minha, tá? A minha é essa aqui, ó. Tanto que todos os jogos, projetos de jogos, projetos lúdicos que eu me envolvo, porque a minha pegada, eu vou lá para o cooperativo. Cris, tem problema competitivo? Estou dizendo que sim? Não. Somos um jogo, lembra, Mohan? Somos esse jogo de falhas e acertos. A questão é, será que tem muito mais gente olhando para outros imprints culturais? Qual será que está sendo privilegiado pelas macroestruturas sociais que nos determinam? Qual? O que nós, sujeitos assim, simples, no nosso dia a dia, com a nossa criança, com a nossa mãe, com a nossa família, o que a gente pode fazer? Exemplo, se eu estou falando de algo que eu quero resgatar lúdico na minha família, por que não brincar? Mesmo, sem ter que ficar literalmente buscando um objetivo para isso. Para mim, Cris, hoje na minha experiência de vida, brincar, me divertir sem nenhum propósito é a maneira que eu encontro de manter a minha saúde mental. E é um campo que eu não deixo ninguém colonizar a minha mente. Vocês estão deixando que colonizem a mente de vocês, culturalmente dizendo? Eu estou perguntando, estou falando a minha. Você pode escolher. A tecnologia está aí, ó, e ela vai potencializar aquilo que nós, como sociedade,
sociedade, lembra aí, está vindo o metaverso, não está? Está vindo o metaverso. Já está aí, é uma realidade. O que será que nós vamos construir como imprints culturais novos, né? Quais relações nós vamos privilegiar? E aí, pessoal? Isso está ficando tão sério, que não sou só eu que estou trazendo essa fala. Eu agradeço a Secretaria Municipal de Cultura mais uma vez por me dar a oportunidade de falar isso, porque essa preocupação está no mundo. Projeto Games for Change. Quem lê esse QR Code aqui, ó, vai estar no Padlet, pode acessar essa página agora, inclusive vai ter um evento da América Latina. Sempre quem coordena isso no Brasil é o professor Gilson Schwartz da USP, tá? Ele é um professor da economia que se preocupa com a relação econômicos-ludens, né? E olha só, nós estamos, essas pessoas, preocupadas em buscar saídas ou soluções para a gente promover imprints culturais de cooperação, direitos humanos. Força pequenininha? Você pode fazer parte disso também. Cris, preciso me associar a algum lugar? Não, brinca com a sua família sem muito objetivo. Conheça esse ambiente que é o digital que o seu filho joga. O que é o Steam? O que é um streamer? O que é isso aí? O que ele joga tanto? Sonda, abre essa porta com o seu filho, com a sua filha. Experimenta entrar nesse campo do círculo mágico com ele. Explora. Não só no digital, né? Eu estou falando aqui muito do digital, né? Mas do tabuleiro, do caderno. Década de 80, chovia, o que a gente fazia? Quem é da minha geração sabe, jogava stop. Tinha celular não, gente. Era tão gostoso, né? Eu lembro que eu amava esses momentos que eu tinha com meu pai e com a minha mãe. Tão simples. Bom, claro, Sally é uma pesquisadora americana maravilhosa, game designer, tem as melhores publicações da área, desenvolve jogos, inclusive, professora disso, pesquisadora. Ela é uma que está levantando muito essa bandeira, né? Zimmerman, seu parceiro, esse livro aqui é um livro de game designers, tá? E nesse livro, eles têm dentro dessa coletânea um só sobre cultura. Olha que interessante, né? A preocupação dela. Game design precisa entender da cultura humana. Entender, claro, não só a completude, mas pesquisar sobre isso. E ela tem dito muito claramente, ó, desde os objetos produzidos pelo jogador. Vocês sabem que no ambiente virtual dá pra gente fazer isso? Skins, comprar, enfim, é uma infinidade, gente. É um mundo que vocês não têm ideia. Tais como as skins, temas, modos, extensão dos jogos, pets, correções do software, até os RPGs, que pra mim é o gênero de jogo que eu mais gosto, tanto virtual quanto analógico, nos quais os jogadores exploram e alteram a sua identidade pessoal. Olha só, hein? Os jogos têm o potencial de transformar a cultura. Também. Não só eles, mas eles também têm esse potencial. Então, quem ficou tocado aí querer conhecer mais? Games for Change. E por último, um convite de curadoria de jogos. Quem quiser experimentar um jogo que não demanda tanta máquina, tanto hardware, funciona em todas as plataformas hoje, tá? Tem uma plataforma, uma comunidade virtual chamada Steam. Vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar. Vou deixar também no Padlet de referência para vocês. Journey. Eu brinco que Journey é o jeito do gamer, hard gamer, fazer meditação. Para mim funciona, esse jogo é maravilhoso para mim. Eu estou trazendo para vocês aqui porque, de fato, do ponto de vista da curadoria, se vocês me perguntarem, é um jogo premiadíssimo. Ele é um jogo, pessoal, que coloca a gente exatamente nesse campo do lúdico genuíno do Luizinho. Literalmente para viver experiências aleatórias, lúdicas.
tão legal. A primeira vez que eu joguei esse jogo, estava online, você tem uma experiência sozinha aqui, tá? Mundo aberto, você vai vivendo, de repente o jogo vai te mostrando algumas coisas, e você se impressa, porque a ideia não é vencer, é viver algumas experiências, vão acontecendo cenários, e aí de repente, eu estava tão acostumada a ficar sozinha lá, mesmo online, de repente entrou alguém, que eu não sei se é mulher, homem, entrou alguém. E nesse jogo não tem como falar nada. A gente não fala, é muito louco isso. E aí a gente começou a se imitar, ficamos num barato de quase 1 hora dentro do jogo, fazendo mímica. Né? E aí, de repente, a gente passou uma tela juntos ali, ficamos explorando, se ajudando, numa comunicação muito louca. E de repente ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu. Journey foi pensado para trazer o elemento lúdico de volta para esse ambiente virtual. Pelo menos é a minha percepção. Convido vocês, qualquer um, quem mesmo não joga, porque não é tão difícil. Pode falar, Mano. Qual plataforma que é? Para todas, viu? PC, acho que Play. Aliás, ele era para Play, mas hoje você consegue instalar em computador. Xbox também, tá? O celular também? Não sei, agora quem perguntou o celular me peguei. Não sei, posso deixar nas referências depois, tá? Ele assim, não é um jogo que vai exigir muito gráfico, mas talvez algumas especificações para jogabilidade, tá bom? É o jeito de jogar. Não só ele, tem vários, tá? Dessa mesma empresa, tem um chamado Flower, tá? Muito bonito também. E é uma obra de arte esse jogo, né? Quem gosta de toda essa experiência estética, lúdica, esse silêncio, é muito interessante porque promove uma meditação, pelo menos essa é a minha experiência de vários colegas que jogam. Na vida diária, pessoal, o que queremos conotar quando falamos em brincar é uma atividade realizada como plenamente válida em si mesma. Gente, estamos perdendo isso, né? Tudo tem que ter um objetivo. Tudo. O homem não pode existir mais, o homem e a mulher. Tudo tem um objetivo para nós, tudo. Isto é, no cotidiano, distinguimos como brincadeira qualquer atividade vivida no presente da sua realização e desempenhada de modo emocional, sem nenhum propósito que lhe seja exterior. Quem falou? Maturana, Zoller, 2 pesquisadores da biologia cultural, quer dizer, né, do olhar da cultura pela biologia, e eles dizem o seguinte, que o lúdico, as emoções, são esses os pilares que podem nos ajudar a enfrentar os problemas da humanidade. Olha que louco, né? Do ponto de vista cultural, inclusive. Promovendo os espaços lúdicos, talvez a gente possa romper esse desequilíbrio que possa existir entre o econômico e o lúdico, tá? Então, é isso, pessoal. Esse é o convite para você que está me ouvindo. Vamos começar a pensar quais são os espaços do lúdico genuíno que eu posso abrir na minha rotina, para que eu possa até fazer isso de uma perspectiva cultural, né? Familiar, social. Deixo aqui para vocês esse tablet, quem ler vai ter acesso já a essa apresentação, tá bom? Vai poder baixar esse PPT e vai ter acesso a um portfólio onde eu vou deixar todos os materiais de referência. Pode continuar me escrevendo, falar que você viajou, hein? Meu site aí. E aqui estão as referências, tá bom? Eu agradeço demais, mais uma vez, vocês que estão aqui comigo hoje, presente, quem vai assistir. Manuel, toda a equipe da Secretaria de Educação, em especial minha amiga Kellen também. Mais uma vez, obrigada. Pessoal, bom dia. Bom, incrível a palestra tua, Cris, e acho que traz muitas inquietações, né? Eu gostaria de abrir, não sei se alguém tem alguma pergunta, se vocês tiverem, se vocês quiserem, enfim, levantar a mão, eu vou até aí. Eu queria abrir, posso abrir com
dois comentários e uma pergunta. Ou melhor, 2 comentários e 2 perguntas, para saber um pouco a tua opinião também, porque eu estava inquieto ali que eu tenho um filho de 18 e tenho um filho de 7. E obviamente que os dois jogam, mas jogam muito. O de 18 já passou por uma fase em que eu mesmo não tinha maturidade para entender qual era esse processo, e o de 7 eu já tinha um pouco mais de maturidade, inclusive por ter aprendido com o processo do de 18. Então eu tenho uma diferença de 10, 11 anos de um para o outro. E aí a pergunta que eu queria te fazer 2 comentários e 2 perguntas. A primeira você fala bastante sobre a questão dessa mudança que nós estamos tendo, e acho que isso é claro, né? A gente está tendo uma mudança cultural, comportamental, e nós estamos mudando a sociedade, a maneira da sociedade viver, e isso tem a ver com cultura, né? Quando você fala, por exemplo, que os jovens na Ásia já estão indo com fralda para poder não ir no banheiro, para poder otimizar o tempo. Isso é uma mudança, ninguém usa fralda natural, a não ser que precise, né, no dia a dia. Então isso é uma mudança assim, muito radical, na maneira de fazer as necessidades fisiológicas. E isso está ligado a essa inserção dos games e da tecnologia no nosso dia a dia, né? Então a minha pergunta nesse sentido, nesse comentário e aí uma outra reflexão, como a gente não percebe, mas a questão tecnológica está cada vez mais próxima da questão psicológica, né? Cada vez mais próxima da questão emocional. Então às vezes a gente separava muito isso, e hoje em dia, se você for olhar, você vê que é muito necessário. Você falou de jovens que estão tomando remédio, cada vez mais estão apresentando questões emocionais, distúrbios emocionais mesmo, que acho que o último levantamento da OMS era que 1 em cada 4 pessoas no mundo tinha algum distúrbio emocional, isso faz mais ou menos uns 10 anos, isso deve ter aumentado, inclusive depois com a pandemia. Então como que é essa relação que você enxerga da tecnologia com esses distúrbios emocionais e psicológicos? Então essa é a primeira. E a segunda, há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, o Frei Beto esteve aqui em Mogi, ele teve algumas vezes, e ele esteve aqui em Mogi e ele falou sobre essa questão do lúdico muito forte. Ele falou sobre que naturalmente o ser humano ele tem um ciclo de vida em que ele é extremamente livre para o lúdico, livre para brincar, livre para jogar, e eu fiquei muito tocado quando você falou ali, que você fez uma relação muito próxima, e é mais ou menos até os 10, 11, no máximo 12 anos, e ali ele fez uma relação, que ele falou o seguinte, ele falou assim, uma reflexão que ele fez: o problema das drogas, se vocês olharem, tem muito a ver com essa idade, é o momento onde a criança deixa de ser criança e começa a ser cobrada e principalmente privada do lúdico, por começar a ter que assumir responsabilidades, um pouquinho depois por começar a tentar entrar no mercado de trabalho. Então a minha pergunta, a provocação, tem a ver com isso também. E na época a gente conversou com ele, será que essa questão também da maior profusão dos games tem a ver com isso? Tem a ver com essa maneira ou um nicho de mercado onde as pessoas querem continuar no lúdico? Será que é uma luta do ser humano, uma invenção para continuar no lúdico? Enfim, são essas 2 reflexões e perguntas. Se alguém quiser perguntar, estou com o microfone aqui. Obrigada, Manuel. Bom, a primeira é sobre essa coisa, né, das tecnologias e das questões psicológicas, né, que alguns estudos já estão indicando que algo não está tão legal, né? Olha, eu vou falar agora primeiro como pessoa, né? Eu acho que eu compartilhei com alguém hoje aqui, acho que foi até com o Daniel, a Kelly. Guerra da Ucrânia, por exemplo. A minha mãe, eu estava falando para minha mãe a tristeza que eu estava de ver pelas redes sociais e quase em tempo real toda aquela tragédia humana, né? Sem discutir fontes agora, tá bom? Vamos dizer assim, estou com um celular, abro uma rede social, vem aquilo para mim, tudo bem? Não entrei no mérito de fake news, por exemplo, mas tá aqui. E aquilo
aquilo me causou, psicologicamente, uma sensação de tristeza muito grande. Acho que isso todo mundo passa. E eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, olha, que triste, né? Nossa mãe, poxa vida, né? E tal. E a minha mãe, que é uma pessoa de 72 anos, que viveu num mundo que não tinha tecnologias, né, como hoje, virou para mim e falou assim, mas filha, eu tenho 72 anos e nunca vivi num mundo em paz. Então, Manuel, agora falando como pessoa, como educadora, me parece que a tecnologia, ela presentifica demais as coisas todas. Então, o que está acontecendo agora, eu consigo acessar. Isso não é algo, talvez, da nossa natureza ainda. Pode ser que a gente desenvolva essas habilidades? Pode ser que nós, como seres humanos, começamos a nos desenvolver outras habilidades, né? Os imprints culturais, todos. Mas me parece que hoje a gente não está ainda preparado para isso, não é? Vamos pegar um exemplo. Década de 80, eu ia muito para a banca de jornal com meu pai. Meu pai era um leitor e tal, né? Agradeço meu pai as influências disso. E aí eu ia com ele, eu lembro que ele olhava para mim e falava assim, filha, vai passar ali umas imagens, notícias populares, né? Quem lembra aí daqueles jornais, né? Aquela coisa que eram as bancas, né? E é engraçado que criança ia, né? A gente tinha que interagir com aquilo tudo também. Engraçado que hoje a gente se preocupa com a tecnologia, mas a gente também acessava. Agora, o que mudou? A gente acessava no milissegundo às vezes. Entende a diferença? Com a tecnologia eu escolho ficar ali, ó. E eu escolho, talvez inconscientemente, as minhas perguntas, que são inquietações, até acho que essa palavra é muito... Cara, como que a galera de design, de experiência, está criando um esquema todo para a gente realmente ficar assim, ó? Pergunta, qual a questão ética, cultural e social que teremos que debater? Não é? Porque se uma criança da década de 80, meu pai dava um toque, ó, Cris, não precisa olhar isso, tá? Percebe? Mas agora a criança às vezes está acessando isso e o pai e a mãe não tem nem condições de... Entendam também que eu acolho pais, mães e educadores, porque não adianta chegar aqui, mano, e colocar a responsabilidade disso no educador na escola, nos espaços culturais. Gente, isso é uma responsabilidade nossa. Como sociedade, precisamos conversar sobre isso, né? Então, me parece que é esse timing, sabe? Então, isso provoca em nós acesso às coisas que nos transformam psicologicamente de uma maneira muito rápida, sabe, Manuel? E assim, a gente já vive isso, o pessoal falando, não, vamos tirar o celular da criança, não é? Detalhe, fala-se em tirar o celular da criança, mas nós adultos estamos. Quais os modelos a gente reproduziu? Não falo só de pai e mãe, gente, nem de educador, estou falando nós, sociedade. Porque não adianta nada o pai e a mãe, né, por limites, chegar na escola por limite, aí a criança vai para um show de teatro e tem alguém lá. Celular filmando em tempo real. Então, assim, é uma discussão social, tá? Então, eu acho que não adianta a gente ficar, é culpa de alguém, ou é o pai. Não, gente. Os filhos não são só dos pais e das mães. Os filhos são nossos, da sociedade. A hora que a gente acolher isso e sacar que nós temos todas responsabilidades, aí acho que a coisa começa a caminhar para algum avanço. Segunda pergunta, que é sobre esse lance da necessidade do adulto buscar o lúdico e ser um nicho, né? Não, assim, de novo, penso claramente que o capital, como estrutura econômica, ela vai ver oportunidade em qualquer buraco humano, em qualquer necessidade humana. Isso é bom ou ruim? Você que está me ouvindo que decida. Eu não vou nem inculcar em ninguém. A minha opinião é que precisa haver algo ético aí. O que eu digo ético? Eu não estou proibindo, por exemplo, não acho que seja um caminho a gente também para uma discussão assim, não vai ter propaganda nenhuma, não vai poder gamificar nenhuma experiência de compra. Não sei, veja, não tenho elementos e evidências para chegar a uma decisão radical, mas me parece que precisamos discutir eticamente isso, não é? Porque algo está dizendo para nós, socialmente, que não está legal.
Não é? Ó, nós somos a sociedade que mais tem tecnologia, gente. A gente consegue acessar tese de doutorado aqui agora. E a gente está piorando algumas coisas, melhoramos muito também. Lembra que nunca é uma coisa só, melhoramos muita coisa, óbvio. O mundo era bem violento, queimava as pessoas nas praças. E isso legalmente, não é? Beleza, estamos avançando em algum, mas em outros também precisamos cuidar, não é? Eu penso que esse lance do adulto buscar o lúdico nesses elementos tem tudo a ver. Por exemplo, a gente percebe a compra compulsiva, não é? Então eu compro e se a experiência for lúdica, gamificada, melhor ainda. Então essa é uma oportunidade, uma janela capital, né? Agora, o meu convite é, busque esse lúdico em outras instâncias. Chama seu filho para jogar um jogo novo de tabuleiro, sai um pouco da tela, né? Experimenta. Não força. Lembra que o lúdico real é aquele que é o convite, tem que ser aceito. Senão é obrigação. Te acolhi a reflexão? Acho que obrigada pela pergunta e pelas reflexões, viu? Cris, são duas perguntas. Primeira, de acordo com o Huizinga, desde o século XVIII, o lúdico ele vem em decadência. Mas, assim, existiu o lúdico antes do século XVIII? Tá. Por quê? A imagem que a gente tem é uma imagem de uma sociedade que ela vem se evoluindo, principalmente da Idade Antiga, passando pela Idade Média, Renascimento, né? Só que nunca tem uma figura da criança. Eu estou linkando com o crescimento do ser humano, né? Sim. Minha pergunta é essa: se existir, para ter decadência, teríamos que ter um ápice, um auge, para ter a decadência de lá para cá. Minha segunda pergunta é o seguinte: a imagem muito forte, né? Na verdade, a sua narrativa diante da imagem do rapaz, o gamer hardcore, daquele cara que não está levantando nem para ir ao banheiro, que é o caso dos asiáticos. Não só deles, né? Peguei esse recorte porque Sim. É o que, de repente, se você entrar na internet, apareça mais. A minha pergunta é o seguinte: será que já não podemos concluir que há um grande desequilíbrio, sendo que me veio muito à cabeça a hierarquia das necessidades de Maslow? Já não está havendo uma mudança de polos? A necessidade fisiológica ela já está ultrapassando o topo da pirâmide, que é das necessidades, enfim, de realizações, porque minha pergunta é essa: já não podemos concluir que isso é extremamente errado e pernicioso e perigoso para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, enfim, é isso. Obrigada, Daniel, pela sua pergunta que me ajuda também a refletir com vocês todos. Vamos lá. Olha, Huizinga, ele é um filósofo, né? E ele, claro, enxergou a sociedade dentro de um cenário cultural, social, histórico, né? E acredito que quando ele escreve isso, ele está muito incomodado naquele momento com o uso da ideia de lúdico tem sido colocado na sociedade naquele momento para promover outras coisas. E ele vai pesquisar isso, lógico, desde o século XVIII, mas veja, como pesquisador, ele não viveu o século XVIII. Ele postula isso. Dificilmente, Cris, particularmente falando de tudo que eu já estudei, eu acho que o lúdico sempre existiu. Os animais, por exemplo, brincam, tá? Brincar, essa coisa que é feita ali muito naturalmente, sem um propósito em si, que não seja o lúdico, ele se manifesta. Claro, o que me parece que muda é que a gente não coloca foco nisso. A gente pega isso e cria uma utilitarização. Entendeu, Daniel? Criança, por exemplo. Vamos pensar que, para alguns estudiosos, o conceito de criança veio com o Jean-Jacques Rousseau, que é o filósofo da infância, né? Que é o cara que escreveu Emílio, e foi, né? Tem gente que até brinca que não foi um pai tão legal. Mas o conceito de criança, obviamente, dentro de um recorte, tá, Daniel? Porque quando a gente está falando aqui do campo das ideias humanas, a gente tem muitas ideias, né? Eu peguei, claro, do Huizinga, porque me parece que ele nos dá essa possibilidade de olhar para isso. Será que continua em decadência? Sabe?
E o potencial disso, quando a gente tem uma visão do Morin, por exemplo, de que somos múltiplos e unos, temos muita coisa em nós, somos singularidades, inclusive dimensões econômicas e lúdicas. Veja, essa é a nossa natureza, segundo Morin. Então, me parece que é olhar assim, quanto sociedade, estamos privilegiando quais dessas dimensões nesse recorte? É uma pergunta. Para a gente ficar atento, sabe? Eu estou aqui para cutucar vocês. Não é para sair daqui também falando, nossa, o jogo é ruim. Aliás, não façam isso, pelo amor de Deus. Eu lembro, por exemplo, que eu sou da geração que aconteceu aquele evento do cinema, né, pessoal? Quem lembra que um rapaz, estudante de medicina, e eu tinha acabado de conseguir comprar o Duke Nukem 3D, estava feliz pra caramba, ia me trancar lá no meu quarto para me divertir, né, o jogo, e a minha mãe pirou com aquilo, falou, olha, agora você não entra mais aí, você vai ficar com a porta aberta, você não vai jogar. E aí eu perguntei na época para ela, eu era adolescentona, eu falei, mas mãe, é fumar, a senhora pode? E aí, né, beber, o negócio bebe, olha só, o problema é que parece que às vezes o jogo é colocado também como a única coisa que nós, do ponto de vista da teoria de Maslow, de nossas necessidades, não, Daniel, a gente faz isso com muitas outras coisas. Eu estou aqui falando do jogo, que para mim é uma chave que pode nos ajudar a sair de eixos problemáticos da sociedade, percebe? O que eu quero dizer com isso? O jogo, diferente do cigarro, que eu não estou julgando os humanos, mas, por exemplo, evidentemente o cigarro prejudica a saúde. Existem estudos que indicam isso. Não dá para chegar no momento da sociedade e falar, o cigarrinho, vamos todo mundo fumar, porque ele vai ajudar a gente a resolver as nossas questões humanas. Mas o lúdico, sacou a diferença? Então tem algumas coisas que a gente procura nas nossas faltas, nas nossas necessidades psicológicas, emocionais, sociais, culturais, que são desde alguma droga, como o Manuel mencionou aqui, como o jogo. Eu fico imaginando, por exemplo, eu fui essa adolescente que passava mais de 12 horas também na frente de um computador. E eu lembro que a minha ficha caiu quando eu comecei a ser, na época, diagnosticada às vezes como uma pessoa, hoje eu seria classificada como autista, né? Em alguns termos, porque eu ficava tendo medo de interagir com pessoas. Né? Eu era uma adolescente que me dava ansiedade só de pensar em sair de casa. Então, quando eu, conversando com meu pai, que abria a possibilidade de diálogo, eu falava, pai, né, é duro sair para fora, é duro ficar com colegas que me veem de um jeito diferente. Então, entenda que esse fenômeno que hoje está mais na nossa cara, talvez ele já existia de outra maneira, entende? Esses problemas humanos, Daniel, o que eu quero dizer em resumo é isso. Nós sempre tivemos essas coisas, claro, em perspectivas diferentes, cultural e socialmente, dada a condição de vida humana que a gente tinha, que a gente tem, por exemplo. Entendeu? Então, assim, acho que diálogo é um caminho que, para mim, é o ponto de partida. Até com o jovem que está nesse momento aí, sabe? E esse diálogo, ele tem que ser genuíno, tá, pessoal? Não é chegar com julgamento, não. O jovem não quer saber de nada. Gente, mas, de novo, nós como sociedade, que exemplos estamos dando para esses jovens também? Ninguém põe a responsabilidade em nós, adultos, que buscamos o lúdico também. Nas compras, não é isso? Em outras dimensões a gente procura. Se eu te respondi, Daniel, valeu mesmo? Obrigada, viu? Cris, queria agradecer demais a tua presença, agradecer demais esse compartilhamento incrível, essa simpatia, essa clareza nas ideias, como você coloca. Em nome da secretaria, em nome da secretária da Kellen, que é tua amiga, que a gente viu aqui, e dizer o quanto você contribui para a gente trazendo, e dizer que a gente não fecha esse diálogo aqui, né, pessoal? E acho que é importante demais a gente continuar abordando esse tema, e acho que é importante demais a cidade continuar abordando esse tema, porque isso está aí, e às vezes a gente pode ver como um problema, como um conflito, mas a gente também pode ver como uma solução, né? Então, acho que é muito bonito os conceitos que você traz. Um que ficou muito forte para mim é a definição inicial de que nós somos unos e múltiplos, e nós somos mesmo. Então, obrigado, queria uma salva de palmas para a Cris. Obrigada por